No Embelezando Histórias, a beleza também está nos detalhes, nas escolhas, no autocuidado, na moda, na saúde e no bem-estar que iluminam a vida. Então estamos começando com mais uma queridíssima. Ai, meu Deus, eu estou muito feliz de participar desse momento com você. Obrigada. Você Sabe que tu faz parte desde o início da minha história aqui em Floripa, né? Como cirurgiã plástica. Já tem uma década. Juntas. E a gente vai vendo as transformações na vida uma da outra, né? Sim. E tu tem história que podem inspirar muitas mulheres e gerar muitas conexões, que é o que eu venho buscando este meu novo baby, que é um projeto do podcast. Estou muito feliz em poder participar e iniciar esse projeto com você, porque você é uma pessoa assim maravilhosa. Eu conheço você como profissional desde o início. Eu sou dessas que eu me emociono, sabe? Eu falo. Todos nós. Hoje já vai enchendo d'água. Porque acompanhar um processo, né? Sim. Eu te conheci antes de ser mãe. Ainda lá, você estava bem jovem ainda na profissão, né? Uhum. E foi numa fase que você foi a primeira pessoa que fez uma intervenção, né? Posso chamar de intervenção, né? Uhum. Que eu te procurei pra gente fazer o bigode chinês. Porque eu tava com um filho o Léo devia ter em 2016, ele tava com 6, 7 anos, a Camila com 12, 13 anos, aquela vida de mãe, aquela coisa de corrida, trabalho, compromisso, eu tava muito magra. E aí eu lembro que eu olhava no espelho e falava, gente, o que é isso? E aí eu fui buscar pela primeira vez uma alternativa para tentar, eu não digo reverter o tempo, né? Mas é aquele stop no relógio, né? Para que a cabeça e o coisa continuem se acompanhando, né? Hoje o que eu recebo muita gente aqui no consultório falando isso, que se sente assim, que o corpo tá avançando e a cabeça meio que rejuvenescendo. Sim. Que parece que, tipo assim, o corpo tá de 60 e a cabeça de 40, na verdade a pessoa tem 50, Sim. tipo assim. E aí tem buscado encontrar esse equilíbrio de juntar as coisas, deixar tudo meio que no meio do caminho, no mesmo compasso, assim. Você falou, eu lembrei de um meme de um perfil que eu acompanho muito interessante, assim, que ela colocou assim, eu sou nascida em 1976, mas a minha cabeça é de 35, eu não sei porque que as pessoas estão me confundindo, né? Mas é mais ou menos isso. Agora, eu não gosto muito de falar, eu tenho muito cuidado com palavras, assim, né? Comigo. Uhum. Então, assim, eu não falo, eu tenho um problema, você não fala, tem uma questão para resolver, porque eu acho que a palavra tem força. E eu fiquei pensando quando você me convidou, eu fiquei pensando, gerenciamento do envelhecimento, eu falei, acho que não é isso, porque é forte você falar isso, né? Aí eu fiquei pensando, não, eu acho que você acompanha transições, sabe? Você apoia as mulheres, acho que o seu público lá majoritariamente são mulheres, né? Uhum. Nessas transições, porque são fases da vida que a gente vai passando. E a gente tem que ter cuidado com a gente, né? Como às vezes as pessoas falam, você está que nem vinho, cada vez mais velha, está mais bonita, mas o vinho, que é um vinho antigo, ele tem que ser bem preservado também, né? Sim. Então você tem que não ter é qualquer igual, né? Você tem que estar bem armazenado, você tem que ter todos os cuidados para que aquele vinho antigo chegue em boas qualidades. Eu acho que é mais ou menos essa comparação, né? Sim. Da gente se cuidando, né? Da gente não se largar no caminho. Porque é fácil a gente se largar em algumas dessas transições, como tu bem falou, né? Principalmente com filhos, né? Principalmente. Assim. E esse é o meu outro público, assim. Muita gente chega depois de algum tempo da maternidade falando, gente, eu tive meu filho e eu me esqueci durante algum tempo e agora que eu tô tentando me resgatar. Mas ainda assim é difícil, às vezes, se permitir. Porque a pessoa, às vezes, não se permite. Porque se sente culpada de não estar dedicando um tempo pro filho e tá dedicando tempo pra si mesmo, assim. E eu acho que a maternidade não pode ter culpa, né? É uma coisa de que o pessoal fala muito assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas por quê? Né? Por que nasce uma culpa? A gente tem tanta coisa bonita pra viver, né? Se a gente for ficar se culpando, se atentando aos detalhe pra buscar um culpado, a gente não vive. Minha vida tá passando assim, tão rápido. E eu acho que, assim, pegando esse gancho da culpa,
É muito difícil mesmo a gente viver sem culpa depois que é mãe. Mas, por outro lado, às vezes, eu acho que para a gente se reprogramar, a gente precisa ter motivação, né? Então, quando você fala assim, tá, eu tenho um filho, mas se você mostrar que você está se cuidando, que você está bem, é um exemplo, é um modelo para ele ou ela, né? Independente do sexo da criança. Então, eu acho que a questão, quando você fala, não, tem culpa, não, mas você tem que mostrar para ele que eu tenho que servir como modelo. E esse modelo é se cuidar também, é estar bem, estar numa boa. Porque a gente realmente, depois que tem filho, a gente esquece, né? De tudo, por um período. Mas depois a gente volta ativa. Uhum. E essa percepção dessa perda um pouco do controle da tua vida, que a gente acha que tem antes de ter filhos, de que tem as coisas mais programadas, Sim, né? sim, É uma das sim. outras coisas que mexe bastante, né? Porque antes tu podia fazer as coisas no teu tempo, no horário que tu queria. E quando entra uma criança no meio do caminho, não é mais bem no teu tempo, pelo menos por um período, A né? nossa última conversa foi Foi essa. sobre Lembra? Que eu estive aqui no Sim. consultório e você falou, eu me programei pra fazer Ana, mas aí ele engasgou. Foi, acho que ele tinha engasgado. Tinha engasgado pela primeira vez, com quase 2 anos. Ele engasgou em casa. Cara, eu tava saindo, eu ia chegar antes aqui. Meu filho engasgou. Fazer o quê? Sim. Como é que eu não vou dar atenção? Como é que eu não vou parar? Como é que, né? Com Então, assim, certeza. são Às vezes coisas você tem uma que- viagem programada, um trabalho, e aí você realmente tem que mudar tudo por conta dessa... Adoeceu, aconteceu qualquer coisa, né? Então, Muito, eles muito. são prioridades, são demandantes durante um tempo, né? Porque eles não conseguem fazer por eles muitas coisas, né? E eu, como já estou numa fase que, bom, a Camila tem 24, o Léo tem 16, e é a fase que realmente agora eu olho e falo, agora eu estou voltando a viver, a me ver como mulher, né? E é interessante porque aí você olha e fala, se você não tiver essa postura de se cuidar, de fazer por você, vai ficar um espaço muito grande depois vazio, sabe? Porque eles vão crescer, eles vão ter autonomia, graças a Deus, né? Cada um vai buscar o que quer e o que precisa se formar como um adulto. E aí eu olho para trás, porque é um balanço, né? Não que eu tenha conseguido me dedicar totalmente a eles, nem totalmente a mim, é uma entrega. Mas agora tá mais fácil. Sim. Uma coisa que eu não fiz e que eu devia ter feito já no início. Se tu fosse se apresentar para alguém, como que a Alice se apresenta? Olha que essa pergunta, meu Deus, ela deveria ter feito antes, né? Ter me dito. Bom, eu sou mãe, né? Acho que toda mãe se apresenta assim. Ah, sim. Ai, sou mãe de 2 filhos. Eu vi, inclusive, num podcast uma entrevistadora falando para ele assim, para um entrevistado: se você fosse se apresentar, mas sem falar o que você faz, sem falar o que você tem, assim, fica mais difícil. Qual é a sua essência, né? Eu acho que hoje, eu faço 49 anos agora, então já tenho experiência, uma certa experiência de vida, e sou 20 anos servidora pública. Além de servidora pública, faço outras coisas que são, por exemplo, eu ajudo meu irmão, que é na área de agricultura, que não tem absolutamente nada a ver, mas por conta da gente ter uma sociedade, atuo também nessa área de cana-de-açúcar, plantação, é outra pegada totalmente diferente. Sou policial há 20 anos e, além disso, mãe, mulher, filha, amiga. São tantos papéis, né, diferentes um do outro. E quando a gente está essa fase de quase 50 anos, é uma fase que a gente tem dois lados para enxergar, assim, né? Porque você tem que ajudar os pais nesse envelhecimento, então você tem essa preocupação com eles de saber como é que eles estão ali gerenciando a saúde deles nesse, não vou dizer finalzinho de vida, mas assim, numa fase já mais delicada, e os filhos que ainda você precisa encaminhar e ainda ajudar. Então, você fica com os dois lados, assim, para conseguir gerenciar. E Tem mais a tua vida. E mais a sua vida. Amigos, academia, saúde, tudo que você, assim, estuda, evolução, porque também a gente quer, né? A gente não, hoje em dia as mulheres de 30, de 20, que seja, de 50, a gente busca sempre mais, a gente quer mais, a gente não quer ficar em casa fazendo crochê. Olha, e uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, né? E agora, já que tu falou de ser policial, como é ser uma policial mulher?
Assim, a minha Assim, carreira... a imagem que o pessoal tem, primeiro é difícil, eu sou meio machista, o segundo é muito sexy. Essas são as duas coisas que as pessoas tendem a ter, os opostos, assim, né? A Cíntia Chagas fez um story essa semana falando isso, assim, respondendo uma caixinha, né? Ser policial era chique. Ela falou, é muito chique, é sexy. Eu achei engraçado. Mas eu sempre, assim, eu entrei, desde sempre eu fiz mais, porque eu trabalhei na inteligência, né? Esse tempo todo. Quando eu entrei na instituição, eu tinha o sonho de trabalhar na inteligência. Eu queria ir para essa área a gente fica escondido, reservado. Bastidores. E eu tinha um sonho em trabalhar e eu consegui concretizar e trabalhei durante 20 anos. Então a gente quem trabalha na inteligência você não vai ser vista, você não vai fazer esse papel sexy de vestir um uniforme que realmente, né, tanto os homens quanto mulheres, a gente vê um homem com um uniforme, com uma farda uau, ele fica diferente. Não sei se tem a ver com o poder que aquilo representa, mas é diferente. E para a mulher também, embora a gente carrega um desafio muito grande, porque uma instituição policial, naturalmente, é uma instituição predominantemente masculina. E você vai lidar também, para quem trabalha no front, com usuários do sexo masculino, que você tem que impor um respeito. E isso é um desafio muito grande. Eu trabalhei todo esse período no BEC, assim, no serviço mesmo, a gente chama de soldados do silêncio, então você trabalha mais, ninguém sabe o que você faz. Então eu passei 20 anos da minha vida dizendo, eu sou servidora pública, mas não abrindo. Agora, depois da participação do reality, eu fui trabalhar no gabinete do superintendente, estou fazendo um trabalho mais administrativo, mais de assessoramento, então tenho pouco tempo agora para me aposentar. Eu acho que aí, a partir de agora, acho que nem no programa eu falei que era policial, você é que está trazendo isso. E nem no Por isso que eu te perguntei se eu podia falar. Nem no meu perfil, porque as pessoas perguntam, o que você faz? Eu falo, eu sou servidora pública. Eu sou servidora pública. Mas é um desafio, sim, para uma mulher policial. É sexy, mas é um desafio. E como foi pra ti, já que tu tocou em mais um gancho, assim, participar, querer se expor e participar de um reality? Pois é, então exatamente, porque quando você trabalha na inteligência, você não fala para o seu vizinho, você não fala para os seus amigos, só para amigos muito íntimos, né? Você faz o quê? Porque todo mundo quer saber assim, mas como é que é isso? E a gente realmente não pode abrir a técnica e por questão de segurança a gente não fala, porque não faz sentido, né? Você trabalhar na inteligência e as pessoas saberem porque ainda mais uma cidade pequena. Então, só que você não se expõe, eu não tinha uma rede social, minha rede social era só para os meus amigos, a gente não tira fotos, nem em eventos da área de inteligência, a gente não tira fotos justamente para não expor os agentes. E aí, de repente, veio esse convite e eu sabia que eu ia, né, dar esse giro, eu ia para 180, eu ia sair de um anonimato da escuridão para uma super exposição. Então eu tive que pedir autorização para muitas pessoas, para muitos gestores, para o pessoal que a gente tem vinculação técnica da área, vinculação mesmo hierárquica, e foi uma decisão. E eu sou muito do tipo, eu tenho que me jogar, tenho que me experimentar, e não me arrependi, porque é uma outra visão. Interessante, né, que enquanto eu participei lá dos bastidores, eu fiz muito paralelo com a nossa atividade operacional de inteligência, porque é um batalhão de gente trabalhando que fica atrás, como as meninas aqui, né, que ninguém vê quem está por trás. A gente está nós duas aqui conversando e tem outras pessoas trabalhando. Sim. Então, o trabalho de inteligência é isso. O policial que está na frente está ali e a equipe está ali por trás para auxiliar. E no reality é a mesma coisa. Eu falei, gente, que interessante, né? Porque são 24 horas por dia ali de um batalhão de gente trabalhando para aquilo acontecer. E tu imaginava o reality do jeito que ele é? Ou teve muita coisa que tu achou diferente, assim, da tua expectativa? Assim, como eu te disse, eu sou muito curiosa, né? Você fala para mim, vamos fazer melhor, eu quero saber como é que é. Eu acho que é da própria
acho que isso me levou para a inteligência, Uhum. porque a gente tem curiosidade para saber, a gente precisa descobrir muita coisa. Então, se você não for uma pessoa curiosa, não tem muito sentido você trabalhar numa área como essa, que não é investigação, mas você precisa buscar dados e fontes, etc. E aí, quando eu fui pro reality, eu queria muito saber como é que era, como é que funcionava. E eu me espantei, assim, tinham coisas que aconteceram. Eu não sabia se era livre, se era exatamente livre, ou se a gente tinha que seguir um roteiro. E quando eu cheguei, eu vi que é um misto, né? Você tem um roteiro. Na verdade, não é um roteiro, mas você tem uma programação. E dentro dessa programação, Você o que é acontecer... livre, Exatamente, perfeito. Você é livre. Mas quando tu, depois que saiu de lá, assistiu, também mudou tua percepção de novo? Olha, assistir é muito diferente, porque você... Parece que não é você, sabe? Parece que é uma história que estão contando e você torce para aquela história. E aí também tem uma outra coisa, né? Você vê coisas que você não viu, porque às vezes se alguém falou alguma coisa de você ali no meio que você nem sabia, ali na hora eles vão explorar isso e você vai ficar sabendo. Então é interessante você se ver com outros olhos. Mas lá dentro, a questão de, mesmo como eu estava te dizendo, de experiências, eu imaginava que era até mais preso ao que eles queriam do que foi. E assim, o reality era, né? Minha mãe com seu pai, com a sua filha. Pois é. E aí? Vocês não sabiam mesmo que eles estavam assistindo tudo e eles que estavam dizendo as coisas? Eu sabia. Eu dizia que eu sabia, mas eu não podia dizer. Uhum. Porque, assim, não tinha muito sentido, né? Então, quando a Camila me chamou para participar, e eu falei, não, vamos sim, vamos. Porque eu pensei, a gente vai ter um tempo juntas. Então, até aquele momento da seleção e do processo todo, a gente não sabia se íamos ficar juntas na mesma casa ou não. Aí a gente pensava que sim, a gente vai ficar junto, pais, filhos, na mesma casa. A gente sabia que era um reality de relacionamento, que era a busca de um parceiro, de um novo relacionamento, de um novo amor, mas a gente imaginava que filhos e pais ficariam na mesma casa. E aí, quando nós chegamos, assim, a primeira experiência foi ficar 4 dias com ela no hotel. E esse foi um dos motivos que me empolgou, assim, falei, gente, eu vou ter 4 dias com a Camila. Eu não tinha concorrência com o namorado, não tinha concorrência com o celular, não tinha concorrência com amigos. Era quando é que eu ia ter essa oportunidade de uma filha com 24 anos, de ficar só, nós ficarmos juntas no mesmo quarto e a gente tinha que conversar, porque não tinha outra coisa para fazer. Até tinha a TV que a gente podia assistir alguns canais, mas a gente fez skincare, a gente conversou, ela levou um livro para ler, mas foi muito interessante esses 4 dias anteriores ao reality. Mas ali, depois a gente começou a se arrumar para ir para casa, para desmobilizar do hotel e aí de repente eles tiraram ela. Ela estava dentro do carro, foi uma extração, né, no linguajar policial, né, tiraram ela, tipo, tchau. Eu nem sabia o que ia acontecer. E aí eles levavam a gente para casa e diziam, pode entrar. E aí eu percebi, bom, aí ali durante o programa eles diziam dos especialistas, olha, vocês vão ter especialistas analisando o comportamento de vocês para ver quem combina com quem. Aí eu falei, só pode ser eles, né? Não tem. Só que a gente não podia dizer. Quando eu dizia, a direção, ela não permite. Então você leva uma bronca. Então quando eu tentei dizer, não, é assim, aí eu levava a bronca, não pode falar, eu falei, então tá. Mas eu tinha essa convicção de que era ela que estava ali. E cada vez que acontecia alguma dinâmica, e comprovava que era, sabe, teve uma dinâmica da pedra que tinha uma terapeuta que nos entregou, aí eu falei, a Camila, sabia. Quando a gente conhece, né? Quem para nos conhecer melhor que os nossos filhos ou a gente conhecer os nossos pais, né? Sim. É uma coisa que é natural, assim. A gente acaba reconhecendo os comportamentos mesmo quando eles não estão ali escancarados, né? E pensando em comportamento, tu sabendo que as pessoas estavam te vendo, tu acha que conseguiu ser exatamente você? Ou tu acha que ficava pensando em alguma coisinha? Agora, até voltando no que você falou da questão da gente se conhecer,
eu acho que tem uma coisa assim, os filhos, eles nos veem muito como super-heróis, sabe? Assim, a Mulher Maravilha e o Superman. A gente não entende que pai e mãe sofrem, que erra, que quando eles são duros conosco, eles vão sentir essa dor. A gente só aprende a ser filho quando a gente é mãe, né? Eu acho. E participar do programa também foi uma decisão que eu achei importante por conta da Camila conseguir enxergar a minha vulnerabilidade. Principalmente porque eu sou mãe solo, sou separada do pai dela. Então, assim, ali ela ia enxergar porque quando você é mãe solo, você é muito dura, né? Você tem que mostrar o tempo todo, não, isso, a gente não chora, não esmorece, não é sempre aquela coisa. E aí ali, diante daquela situação, ela viu muita vulnerabilidade ali como mulher. E vulnerabilidade não é fraqueza, né? Muitas pessoas confundem muito isso. E a gente, até como pessoa, não gosta de se expor vulnerável porque a gente acha que às vezes eles vão explorar essa nossa vulnerabilidade. Só que para a gente experimentar novas coisas, a gente tem que estar disposto. Estar disposto a sair da zona de conforto é estar vulnerável. É assim que a gente cresce. Exatamente. Né? Só que a gente não para muito para pensar nisso. A gente acha que vou ficar vulnerável, vou ficar exposto, vão me magoar. Vão aproveitar as minhas fraquezas, vão... E por quê? Né? Porque a gente não foi ensinado de que a gente pode aproveitar a vulnerabilidade para crescer. Então, quando a gente se comunica de uma maneira correta, eu acho que isso faz a gente realmente crescer e tomar decisões diferentes, né? Perfeita colocação. Só que para os filhos a gente ainda tem aquela coisa de tipo assim, cara, tem que ser não posso, senão ele vai se espelhar em mim, ele vai ter que saber que ele tem que me respeitar, que ele vai ter que me entender, que a gente é parceiros, mas eu sou a mãe ou o pai, eu não sou o amigo, né? E assim, a gente tem muita, assim, a preocupação de que ele se sinta seguro, né? Que eles se sintam seguros. Então, como é que eles vão sentir segurança numa... Eu pensava nisso, né? Como é que eles vão sentir segurança se eles me virem chorando? Tipo assim, não, você tem que ser a super mulher, a Mulher Maravilha, ainda mais trabalhando num ambiente como um policial, porque você também, se você vai para uma escala, se você vai fazer um trabalho em equipe com 3, 4 homens, que é natural, pode acontecer o mundo, você não vai derrubar uma lágrima, porque senão você vai ser, sabe, tipo, você tem que pertencer àquele grupo, e para pertencer àquele grupo, você tem que ser como eles, agir como eles. E nesses 20 anos agora, o reality também me mostrou que essa coisa de tentar resgatar o meu lado feminino. Porque quer queira, quer não, você vai se espelhando naquele ambiente que você está. E a gente vai ficando mais masculinizada, não masculinizada no sentido de ser um homem, mas de se comportar como um homem. No sentido de guerra mesmo, sabe? De não, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, de não deixar mais ser... A Camila fala no programa assim, eu trouxe a minha mãe porque minha mãe não sabe ser cuidada. E é esse que é o não saber ser cuidada, essa... Eu não sei como eles falam, mas esse lado masculino de ser. Mas é um pouco disso, né? Porque quando tu vive num ambiente mais masculino, soma várias coisas. Um ambiente mais masculino de trabalho, o fato de ser mãe solo e ter que dar essa experiência, o fato de tu querer dar o melhor exemplo para que eles sigam a vida deles tendo um bom exemplo. Sim. E também a questão cultural, né? E de idades, assim, né? Os nossos avós, depois os nossos pais, depois a nossa geração, depois as gerações que vêm a seguir, muita coisa foi mudando. Antes era o homem trabalhava, a mulher ficava em casa cuidando das crianças. Sim. Depois a mulher também começou a trabalhar. Depois a mulher começou praticamente a trabalhar mais do que o homem. Né? E hoje o que a gente vê é que e as crianças não tinham voz. Era o pai dizer, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não sei o que. A criança era carregada de um lado para o outro. Hoje a relação que eu tenho com o meu filho é totalmente diferente. Né? E a gente faz questão de ser diferente. E para nós adultos é muito mais difícil. Porque é mais fácil dizer, filho, come isso ali. Vai por aquele lado, faz não sei o quê. Sou eu que mando. Tu ter que parar e tu dizer, filho, o que você quer comer? Filho, aonde você vai? Filho, desculpa, a mamãe gritou com você. E tu assumir essas coisas pra ele o tempo todo, é tipo, hoje já sai natural, mas no início é um treinamento, porque tem hora que tu fala assim, cara, eu só quero sorrir, vamos, criaturinha. Só vai, gente, aquela
tá bom, filho, caminha. Tá bom, eu vou esperar você ir. E aí ele para, olha a flor, olha não sei. Cara, eu só queria chegar, né? Então, ser os nossos pais, Sim. neste quesito, era mais fácil, porque as crianças não tinham voz antes, né? Sim. E hoje a gente tem repensado tudo isso, a comunicação, o jeito de se portar, o jeito de... Então tá tudo mudando. E tá mudando, tem muitas coisas que eu acho que é muito bom, e tem muitas coisas que é muito exagero, e tu tem que ter muito cuidado, às vezes, de se expressar e como tu fala, porque alguém pode se sentir ofendido, ou tu não saber expressar exatamente a palavra, e às vezes isso também se torna muito difícil, pesado, porque às vezes tu erra muito tentando acertar, né? O meu irmão tem um ditado que ele fala assim, eu acho ótimo, ele fala assim, não tem manual, eu tô aprendendo a ser pai com ela, ela tá aprendendo a ser filha comigo. É uma via de mão dupla, e é assim, né? E essa questão do cuidado de que você falou que eles não tinham essa coisa de ser mãe, amigo, né? Hoje eu olho assim, às vezes eu fico comparando, né? Eu vejo a minha relação ali com o Léo, que mora comigo ainda, e como a gente conversa, e aí eu lembro da minha época, eu falo, nossa, como é diferente hoje, né? Mas como é melhor hoje em alguns aspectos, outros não, né? Porque às vezes eu brinco com ele e falo assim, nossa, quem vai lutar por nós na guerra? Com essa geração, você fala assim, vai lá buscar um copo de água, como é que vai? Não, querido, você não vai reclamar do sol, você vai no sol, você vai fazer assim, porque também tem que ter um pouco de cascadura, né? Senão, quem vai lutar por nós, né? Agora, a questão da amizade, esses dias ele tinha, enfim, estava no meio da aula de inglês, o professor lá da escola ligou que ele ia ser suspenso, porque tinha conversado demais, não sei o quê. Aí aquilo o dia inteiro me aborreceu, aquele pensamento de chegar à noite e ter que conversar com ele a respeito, porque é a minha criptonita, né? Assim, se eles estiverem doentes ou se eles tiverem feito alguma coisa que me aborrece, que eu vou ter que ir para essa conversa com eles. E aí, hoje em dia, meu pensamento é sempre assim, tipo, cara, o que aconteceu? Vamos conversar? A gente é amigo, né? Se abre comigo, vamos lá. E aí essa conversa traz uma proximidade para nós, assim, uma confiança, um laço tão grande. Ele não tem medo, né? Ele tem vergonha quando ele faz uma coisa errada. Então, isso eu olho e falo, pô, tá certo, mãe, isso não vai mais acontecer. Vai acontecer. A gente sabe. Mas assim, essa coisa de você sentar com ele e dizer assim, tipo, o que está acontecendo? O que foi? Tá conversando? É difícil levar o social e a escola. Eu falo, cara, eu sei disso. Eu sou assim. Eu falei, nossa, e falei para ele, a nossa maior qualidade é o nosso maior defeito. É só questão de medida. Então, o tempo, eu sou super sociável, eu adoro conversar. Eu falei, falo mais com a boca. Mas muitas vezes eu atrapalho a minha vida, o andar da carruagem, porque eu paro para ficar conversando. Então, eu tenho que estar sempre ajustando os meus horários, porque eu falo, eu vou sair da academia assim que acabar a aula, eu demoro mais uma hora para chegar em casa. Isso me atrapalha. Então, a maior qualidade é o nosso maior defeito. Então, depois de uma conversa, aí fica leve, a gente se abraça e segue o baile. Sei que vai acontecer de novo, mas ele sabe que pode chegar e conversar comigo. Então, eu acho que esse é um grande ganho da nossa geração com os filhos. É muito diferente, né, do que a gente vem acostumado. Eu acho que passou por um período das transições que foi difícil também. Porque era aquela coisa de os pais mandavam, o filho obedecia, e depois virou o pai muito amigo do filho, e aí ficou aquela coisa muito sem controle também, que ele não tinha mais limites, não tinha mais nada de nada, virou uma geração meio perdida no meio do caminho, e agora acho que está resgatando de novo esse laço mais de tipo, não, os pais têm que mostrar, pelo menos uma relação de mundo, mas tem que se abrir e mostrar que também tem seus defeitos, tem as coisas, tudo para que o filho também se sinta seguro de sim, eu posso errar, eu não tenho que ser 100% perfeito, eu tenho as minhas falhas também. Então acho que agora a gente está encontrando um equilíbrio de novo. É dizer que porque eu acho, né? Que é que você vai aqui, depois ele vai para lá, e depois a tendência é se equilibrar, né? E que bom que é assim. Que bom. Mas participar do reality e mostrar para sua filha, para o seu filho, que você é uma mulher, em termos de relacionamento amoroso, é difícil. Eu escutei muita gente me dizendo assim, você é muito corajosa de ter participado de um reality. Aí eu sempre falo assim, coragem é 6 horas da manhã você bater na porta de alguém para levar ela presa. Eu falei, isso é pior do que um reality.
Mas realmente quando você para pensar na sensibilidade, a questão da relação dos pais ali também ficou muito evidente. E outra coisa agora, tá pensando numa transição de carreira. Sim. Como está funcionando para ti? Como é se reinventar mais uma vez? Porque assim, eu acho que a gente até já conversou sobre isso em outras oportunidades. E agora, essa coisa de transição de carreira, como é se reinventar, sim, novamente? Como eu havia te falei há pouco, né? Quando você, essa carreira de 20 anos, porque eu sempre pensei assim, nós não somos, eu não sou, a minha formação é direito, né? Eu nunca pensei, eu sou advogada, eu sou a Alessandra. E escolhi trabalhar com advocacia, tanto que eu comecei, não gostei. Aí fui para o concurso público, que na minha época, a minha fase, todo mundo queria ser concursado. Nossa, era o... Era resolver a vida. Era resolver a vida. Você resolveu a sua vida. É a estabilidade, você nunca mais vai se preocupar com dinheiro, a gente sabe que não vai ficar rico, mas também não vai faltar. E hoje é justamente o contrário, né? A gente olha e fala, o valor a gente dá para o empreendedor, daquela pessoa que consegue ter criatividade, que consegue ter tempo, que tem liberdade territorial, liberdade de tempo, é o que hoje em dia os jovens, né, valorizam, e eu acho que eles estão certos. Então, depois desses 20 anos de carreira que eu já criei os filhos, porque entrei no automático, eles têm 8 anos de diferença, então quando um começa a te dar o respiro, aí você começa de novo. Então é como se eu tivesse ficado ali 14, 15 anos, mãe e profissional. Era trabalhar, voltar para casa, cuidar dos filhos, trabalhar, voltar para casa, cuidar dos filhos. E se preocupar com, né, que você sabe, você está nessa fase, é muita energia que a gente coloca neles, né. Aí agora, quando, né, os dois já cresceram, já estão, né, conquistando a autonomia deles, eu já pensava, não, eu não quero mais fazer isso, não quero fazer outra coisa. E por isso que eu acredito um pouco nessa questão acredito na cocriação. Assim, quando você começa a colocar tua força em alguma coisa, aquilo vai acontecer. E eu pensava, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer depois que se eu não quero mais trabalhar com isso? Aí eu comecei a falar com meu irmão, por isso que surgiu essa coisa de hoje também ajudá-lo, que como a minha família trabalha com essa área de agricultura lá no interior de São Paulo, sou caipira do pé roxo, lá da terra roxa, mesmo pé vermelho. Aí eu pensei, tá, e aí ele me disse, tá, vamos juntos, sócio, né? E aí ele explicava e falava, ai meu Deus, eu não vou entender nada disso, de cana, chato. E aí eles têm que prestar atenção, não. E eu ali tentando mudar, achar um caminho, né? Eu sabia que eu não queria ser advogada, voltar para a advocacia, mas não sabia o que fazer. E aí de repente veio esse convite, que também não era uma transição de carreira, né? Era um convite para participar de um reality, ter uma experiência nova com sua filha. E como a Camila trabalha com marketing, eu achei que para ela ia ser importante participar desse programa, para ela conhecer mais pessoas, conhecer como é que funcionava esses bastidores e tal. E depois que eu voltei do programa, naturalmente, né, ali o digital cresceu, as pessoas vieram com interesse em saber quem eram os participantes, a nossa apresentadora foi a Sabrina Sato, que é um ícone, né? Eu admiro demais, que hoje ela é uma grande empresária, tem minha irmã, que é a head dela ali junto, e elas têm, meu Deus, muitos projetos e muitas frentes, né? E ela foi a nossa apresentadora, foi muito legal ter a Sabrina como ali guiando, coordenando ali. E aí, depois que saiu, as pessoas buscaram o perfil e eu comecei a gostar. Então, a minha ideia, como eu tenho 3 anos para me aposentar, é fazer essa transição gradual. E falar com as pessoas e mostrar esse lifestyle e tentar ajudar de alguma forma com a experiência das coisas que eu vivi. Seja como policial, seja como mãe, seja como mulher com relacionamento, porque eu fui casada 2 vezes, me separei 2 vezes. Então, um relacionamento não é amoroso, não é uma coisa muito fácil para mim, é uma luta ali, mas talvez se eu ajudar uma pessoa, e eu conheci tanta gente legal, assim, já, que eu converso diariamente, tem uma menina, a Luana, que ela fez um fã-clube. Eu vi agradecendo ela esses dias no story. A Alana.
Ela fez a Luana, a Alana fez um fã-clube e e me contou toda a vida dela. E eu fico pensando, o que eu posso fazer para ajudar, para mudar a vida dela? Porque ela é jovem, né? Tem 23 anos, ainda também não sabe. Então você começa a fazer parte da vida das pessoas. Você deve sentir isso, né? Também. Eu vejo que muitas pessoas também fazem parte da minha vida, né? Porque tudo que a gente coloca ali, seja do trabalho, seja da tua vida pessoal, sempre tem alguém que comenta alguma coisa, que dá um coraçãozinho, que não sei o que, essas pessoas que você não viam um tempão, que tu fala e resgata uma história, uma amizade que tinha ficado pra trás. Então acho que a rede social veio para proporcionar muito isso também, assim, né? Como eles diziam, você não pode, no teu trabalho, estar fora da maior vitrine do mundo, que hoje é a rede social, né? Só que eu acho que a gente também tem que ter um cuidado dependendo daquilo que tu quer colocar na rede social. Porque eu já tava falando assim, porque às vezes eu posto uma coisinha na rede social do Pedro e aí eu já fui chamada a atenção no sentido de, tipo, lindo, tu já pensou que tu bota uma foto do teu filho ali e que daí alguém pode pegar a inteligência artificial, fazer um perfil dele, fazer outras fotos dele e criar um perfil. Eu falei, gente, o mundo que a gente tá vivendo é muito louco, muito doente nesse sentido, sabe? Porque a gente tá ali postando nossas verdades. Eu tô querendo compartilhar com meu filho porque ele é a alegria da minha vida também. Ele faz parte das minhas vivências, assim. Eu amo chegar em casa, estar ali com ele, compartilhar as coisinhas dele, as conquistas dele, que pra mim são importantes. Só que quando tu pensa em todo esse lado, tu fala, gente, se a gente for pensar em cada detalhe de tudo que pode acontecer, de cada coisinha que pode se desdobrar, a gente enlouquece também. Porque a gente não vive, né? É uma escolha, né, Aline, que você faz em abrir ali o seu perfil. Você não precisa colocar exatamente tudo que te acontece, mas o que é importante para você você ter o seu filho. Isso é um aprendizado para alguém também, ver como é que você lida com essa maternidade, porque assim, você é mãe, você é uma profissional, a sua profissão não é uma profissão fácil, você lida com a vida e com a morte também, porque você está sujeita, né? E como o teu meio também é um meio muito masculino. Hoje, se a gente for pegar, esses dias eu estava comentando com um colega, Não sabia, Aline. quantas cirurgiãs plásticas mulheres tu conhece? Eu comecei a contar, nossa, Aline, tem muito mais do que eu achava que tinha. Porque quando a gente passa a pensar em cirurgião plástico mulher, número de pouquíssimas. Cirurgião plástico homem, mas. E cirurgiões em geral. A gente, pouquíssimo tempo falava cirurgiã. Era tudo cirurgião, eu vou num cirurgião, eu vou no meu médico. Não foi, eu vou na minha médica. Né? É um meio que sempre foi mais masculino. Há relativamente pouco tempo que ele está se tornando um meio cada vez mais feminino. Mas, em geral, a mulher ia para ginecologia, obstetrícia, dermatologia. O resto era muito masculino. E por que, Aline? É mais difícil. São profissões que exigem mais, fisicamente, muitas vezes. São muitas horas de dedicação, é muita técnica, é muita responsabilidade, é muita precisão. E antes achava que isso era muito mais características masculinas. E até uma paciente veio comigo esses tempos assim, e ela depois mandou uma mensagem, Aline, que a gente começou a falar de livros, de outras coisas assim. Vocês sabem, né? Quando vocês vêm aqui, a gente nunca conversa, sabe? A vida vai dando mais voltas. A gente estava conversando sobre livros, ela falou, Aline, não é à toa que isso está aparecendo na tua vida, quando ela foi pra casa dela. Nós temos que dar mais atenção ao nosso lado feminino. Ela é uma fisioterapeuta também, tá falando dela. Porque o nosso masculino já está muito aflorado. Então a gente tem que resgatar muito do feminino, que a gente acaba se deixando perdidinho na adolescência, escondido pelo gente. Eu comecei a resgatar algumas coisas na adolescência, eu gostava de pedras, eu gostava de cristais, eu gostava tipo assim, de fadas, gnomos, e eu assim, nunca mais pensei nisso na minha vida. Nunca mais. E eu comecei a voltar a resgatar tipo as pedras, as coisas que eu acho que trazem uma energia que faz sentido ainda pra mim. Não acho que eu vou pegar gnomos e as outras coisas, não é nesse sentido, sabe? Sim. Mas de resgatar algumas energias do feminino que às vezes a gente deixa e esquece. A gente só pensa às vezes, tipo, eu vou passar uma maquiagem, vou vestir uma roupa legal, não sei o quê. Mas a gente acaba tendo a energia do masculino, do fazer, do acontecer, do resolver. E aquela coisa do carinho, do aconchego, não sei o que é mais energia do feminino, a gente vai deixando quieto. Muito, mas eu não tinha feito esse paralelo com a tua profissão. Porque normalmente nós vemos médicas, né? Mas claro, a tua especialidade em si é verdade. Aquela história que eu te falei da minha mãe, da minha avó, que fizeram cirurgias plásticas, então, todos são cirurgiãos. Linda aquela foto. A minha avó, ela tinha 50 e poucos anos, hoje ela tem 104. Mas realmente não existia, imagina cirurgia mulher, acho que elas nem confiariam ali. Exatamente. Essa é a palavra. Exatamente. Não teria uma confiança, não, uma mulher não sabe fazer. Olha que loucura.
né? Agora E hoje trazer o que a gente diz, a mulher faz e faz de salto alto. Que legal. E assim, olha, até pensando que quando você estava falando da precisão, tá, a força física você deve ter, né? Porque deve ter que ter. Mas a precisão, a sintonia fina, eu creio que a mulher seja até melhor. Eu acho, né? Porque não sai do nosso lado, mas Sim, eu acho. porque é mais delicado, né? Em termos de cirurgia. O capricho, o refinamento, assim, Sim. né? A gente tem mais esse olhar. Eu acho que a outra coisa que difere também da cirurgiã, que eu acho que a mulher, é que a gente tem muito mais um olhar de uma mulher, né? A gente sabe que às vezes tipo, uma gordurinha que tá aqui incomoda quando tu vai botar um biquíni, uma blusinha. Porque às vezes o homem nem dá bola pra aquela gordura. Ele não enxerga. Ele não enxerga. Ele não enxerga. Exato. Eu lembrei de uma coisa interessante, né? Que quando eu comecei a trabalhar, pouco tempo que eu trabalhei assim no front mesmo, eu lembro que eu veio uma pessoa, falei pro cara assim, falei pro outro policial que tava comigo, falei, ele tem um olho verde, né? Ele tem a menor ideia. Mas meu Deus, o olho dele era muito verde. Ele não sei, ele não enxerga. E depois, essa experiência, depois com meu filho, tipo, fulano, aquele do olho verde. Ele, não sei a cor do olho dele. Aí eu falo, os homens, eles têm um outro jeito de enxergar as coisas. Mas a gente traz a energia masculina quando a gente escolhe. Não sei se é alguma coisa que, enfim, eu fui criada numa família que eu não tenho primas e não tenho irmãs. São todos homens. Então, eu já trago isso, né, nesse histórico familiar. E depois fui trabalhar com isso. Então, você imagina, né? Tudo só resolvo, né? Tem que ser assim. Eu vou para academia. Aí o personal é de não, eu pego. Deixa que eu pego, não preciso de ajuda. Aí ele fala, pelo amor de Deus, tem hora que você... Mas e é difícil, eu ainda não aprendi. Ainda estou no aprendizado. A gente chega lá. Tá, eu vou fazer a pergunta que todo mundo deve estar querendo te fazer. Meu Deus. E o love? Tem love ou não tem love? Então, Aline, do reality que você quer ver? Não, da vida. Bom, tão recente. Ali eles são... Cara, ela pegou tudo que, né? Não é pra ninguém ainda. Assim, o segredo é não que eu seja super importante, né? Não sou. Mas agora, há pouco tempo, eu conheci alguém novo, assim, que chegou e balançou. E engraçado que eu tinha ido pro reality para isso. Obviamente, né? Teria esse tempo com a minha filha, eu ia viver uma experiência nova, ia conhecer outras coisas, tem tantas outras coisas que esse reality ia me proporcionar, mas eu tinha a ideia de, cara, às vezes eu vou para lá e vou achar uma pessoa legal, e conheci uma pessoa, tive ali um envolvimento no final com ele, mas nós somos pessoas diferentes, ele mora em outra cidade, eu moro aqui, tal, e aí depois voltei e falei, quer saber? Não é para mim. Se eu for para um reality e não conseguir mais, eu vou ficar com a titia mesmo, tá tudo bem. E os filhos vão crescer. Linda, essa, inteligente. Ficava titia. Não, eu vou ficar pra avó, né? Porque, né? Você é avó, mas a mulher estava bem com isso. Bem mesmo. Tipo, olha, é a academia, é o trabalho, é a transição para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu tava tranquilaça. Aí, quando chegou esse momento que eu falei, eu abro mão, eu não... É engraçado, né? É igual aquela história da mulher que quer gravidez, aquela hora que ela fala, não quero mais. E eu tinha pensado assim, cara, não quero mais, não tô nem aí. Aí, de repente, apareceu uma pessoa determinada, bateu, eu falei, eu acho que é. Aí, coisa boa. É novo no pedaço. Que venham muitas energias boas que tu merece. Pra você também. Que tu volte e compartilhe muito mais histórias de todas essas outras coisas que tu ainda vem planejando. Se a gente for ficar aqui batendo papo, nós vamos bater papo mais de 2 horas. Sim. Que a gente fala e é gostoso falar. Né? Aline, você está conduzindo muito bem. Eu quero te agradecer. Dizer que assim, olha, eu torço por você desde o início. Porque você é a pessoa que você é muito transparente. Você tem uma sensibilidade que acho que mais aflorada do que o Pedro, né, com certeza. Então, eu torço para você desde aquele início, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar também, então a gente conversa desde aquela época das coisas que aconteciam na sua vida e fico feliz de ter acompanhado todas as transformações e ver que dessas transformações são sempre positivas, né? Você não regrediu em nada. Absolutamente você evoluiu e vem evoluindo. Aqui deu um banho. Acabei de falar aqui que desenvolta, né? Mas só para isso, né? Muito obrigada, estou muito feliz em participar. Torço demais por ti. Volte mais cedo. Voltarei.
Cada história, então, é um reflexo, né? E foca na força e delicadeza de cada mulher. E eu vou estar aqui, embelezando novas conexões. Vem junto com a gente.